Fala galera do canal A Hora do Nocaute. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre a luta que foi anunciada hoje, oficializada hoje, pro UFC Rio no dia 11 de outubro. A luta principal, Charles Oliveira vai enfrentar Rafael Fiziev na luta principal. Vou discutir aí o que eu acho dessa luta, se ela faz sentido, se ela não faz, quem eu acho que deve ser o favorito e o resultado dela, o que pode influenciar ali nos rankings, na vida ali de cada lutador. Então, se vocês puderem, já deixa o like para fortalecer aí o canal. Comenta aí o que vocês acharam desse anúncio, aí se vocês esperavam um anúncio desse, se vocês foram pegos de surpresa, e se vocês gostaram desse casamento. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho. Estou lançando bastante conteúdo aqui no canal. Compartilhar com um amigo que você sabe que curte MMA, que curte UFC, para ele fazer parte também daqui, que vai criar uma comunidade bem legal e bem forte para a gente discutir sobre o UFC. Fechado? Então bora pro vídeo. Tenho que admitir que hoje, quando eu vi a notícia, de primeiro momento, eu não acreditei. Eu falei, pô, a galera tá especulando, né? Mas depois de um tempo que eu vi inclusive o Laerte Viana, né, no seu próprio canal hoje, ele já tinha dado, né, o furo, né, que essa luta ia acontecer, né, ele trouxe a notícia em primeira mão, e logo em seguida, momentos depois, a luta foi oficializada pelo próprio UFC. Charles do Bronx contra Rafael Fiziev. E por que também de primeiro momento eu fiquei surpreso e, tipo, achei também assim, que era especulação, coisa do tipo. Porque sendo bem sincero, e aqui eu vou deixar minha opinião bem clara, e aí, quem não concordar, tudo bem, né? Cada um tem seu ponto de vista, mas pra mim essa luta não faz sentido nenhum pro Charles. Absolutamente nenhum sentido essa luta faz pro Charles, pelas pretensões dele. A pretensão dele é voltar à disputa pelo título, se tornar campeão de novo. E aí você me diz, hoje o Charles é o quarto colocado no ranking dos pesos leves, né? Ele está atrás apenas do Islam Makhachev, do Tsarukyan e do Max Holloway, que venceu o Dustin Poirier recentemente, ultrapassou o Charles. E aí ele vai enfrentar o Fiziev, que é um ótimo lutador. Eu gosto muito do Fiziev, inclusive. Mas ele é o 10º do ranking. Acabou de vencer o Bahamondes lá no UFC Fight Night Azerbaijão, né? E o Fiziev, naquele momento, era um ranqueado e o Bahamondes não, né? O Fiziev até, de certo modo, estava sendo até usado de escada. Porque o Fiziev, né, vinha de 3 derrotas consecutivas, né? Ele tinha perdido para o Justin Gaethje lá em 2022 e perdeu para o Matheus Gamrot naquela luta que ele se lesionou. E depois voltou, e ainda no início desse ano ali que ele pegou a luta em cima da hora com o Justin Gaethje de novo lá, por uma semana, e acabou perdendo. E ainda assim entregou uma guerra, então para vocês verem a qualidade dele. E aí ele foi colocado no UFC Fight Night do Azerbaijão, né? Ele que representa o Azerbaijão, inclusive. Ele enfrentou o Bahamondes, que é desranqueado, né? E era uma oportunidade para o Bahamondes entrar no ranking. E que inclusive é um prospecto, é um jovem, é um talento aí pro UFC e é alguém aí que o UFC olha com carinho pro longo prazo. Mas o Fiziev conseguiu vencer e venceu bem, sem dúvida nenhuma ele venceu aquela luta, né? Assisti essa luta, gostei muito da apresentação dele. E aí ele vence, né? Ganhou umas posições no ranking, é o 10º. Mas aí que fica a minha pergunta, faz sentido o Charles enfrentar um cara que tá lá em 10º, que acabou de vir desse tipo de luta que eu acabei de explicar e aceitar uma luta com ele? Cara, não faz sentido nenhum. Pra mim, é aquilo até o que o pessoal lá do sexto round fala, né? O Renato do sexto round fala. É uma luta de alto risco e baixa recompensa pro Charles, com certeza. Porque se o Charles vence o Fiziev, ele vai se manter ali no ranking, vai garantir... Desculpa, pessoal. Então, se ele vencer, ele vai garantir a posição dele ali no ranking. E ele não vai disputar o cinturão na sequência. Ele só vai permanecer ali. E aí, nesse cenário, ele ganhando, possivelmente ele vai enfrentar talvez o Max Holloway ano que vem pelo cinturão BMF.
que inclusive essa luta já poderia ser feita de qualquer maneira. Se o Charles não lutasse agora e esperasse o Max Holloway se recuperar de lesão, essa luta eu tenho certeza que aconteceria. Tenho certeza, porque ela já faria muito sentido mesmo. Muito sentido. Os dois já têm história, né? Seria uma revanche, né? Que o Holloway venceu a primeira naquela vez lá que o Charles se lesionou. Era a luta a se fazer, era a melhor luta a se fazer e essa seria provavelmente até um co-main event ali de um pay-per-view ou um main event de algum outro pay-per-view. Às vezes até na Casa Branca, que vai ser o maior evento aí do ano que vem. E o Charles coloca em risco essa oportunidade agora. E por enfrentar um cara muito perigoso igual o Fiziev. E o Fiziev tem tudo a ganhar com isso. Porque o Fiziev, se ele vence o Charles, ele pula lá para o quarto lugar no ranking e entra ali nesse bolo aí de lutadores ali olhando para cima, ali querendo disputar cinturão. Então o Fiziev foi ótimo esse casamento. Ótimo, para ele é um alto risco, claro, porque o Charles é muito bom. O Charles é um dos principais lutadores da categoria, um dos principais lutadores do mundo, inclusive. Mas também, apesar do alto risco, é uma alta recompensa. Porque se ele vence essa luta, ele vai disparar lá pra cima. Ele vai saltar de 10º para 4º lugar. Então pra ele faz todo sentido, mas pro Charles não faz. Por isso, por essas coisas que eu falei, e por mais outros elementos que eu vou trazer. O Charles acabou de ser nocauteado no UFC 317. E nocauteado de uma forma pesada pelo Ilia Topuria. Pode ser que ele faça exames, né? E os médicos, a equipe dele fale que ele está bem e que ele tem condições de lutar. E provavelmente, realmente, né? Aparentemente tem, né? Porque ele vai lutar no dia 11 de outubro, né? E o UFC 317 foi no final de junho. Então é um espaço aí de 3 meses e pouco. Uns 3 meses e alguns dias. E só que, tipo, na minha opinião, esse é um tempo muito curto para você se recuperar num nocaute como foi. E aí eu sempre gosto de trazer o exemplo do Volkanovski. O Volkanovski foi nocauteado brutalmente pelo Islam Makhachev em Abu Dhabi em 2023. Foi no mês de outubro, inclusive, no final de outubro. E aí ele volta 3 meses depois também, em fevereiro de 24, para enfrentar o Topuria e é nocauteado de novo. Sabe? E o próprio Volkanovski admite, fala, pô, eu deveria ter esperado, deveria ter me recuperado no nocaute pro Islam, que foi um nocaute brutal, foi pesado. E depois de ter se recuperado fisicamente, ter treinado, evoluído e aí ter aceitado uma luta. Mas não, ele já quis ir nessa ânsia ali de se recuperar e tudo mais, aceitou rápido o Topuria, nocauteado. E eu vejo que o Charles está repetindo isso também. O Charles pode vencer, não tô falando, não, que o Charles vai perder e tudo mais. Que, nossa senhora, impossível ele vencer. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que eles colocam numa posição de risco. Porque ele vai ter 3 meses e alguns dias, como eu disse, até o dia 11 de outubro. De recuperação em relação ao nocaute sofrido pelo próprio Topuria. Eu acho que, assim, 3 meses era só, pra mim, na minha opinião, né, e o que eu vejo, assim, de UFC fazer, geralmente, é de 3 meses pro cara só se recuperar, assim, da concussão. Então, então, vocês têm que pensar, em 3 meses ele vai estar lutando, mas antes disso, ele já vai ter que estar treinando forte, sem esse tempo de recuperação. Ele vai ter que estar fazendo sparring, e aí a gente conhece qual que é a filosofia da shootbox. Lá a galera faz sparring bem pesado, é pancadaria, é uma loucura. E inclusive, né, pra mim, daquela vez que o Charles teve que sair da luta contra o Islam, lá que falaram que foi um acidente e tudo mais, eu tenho minhas desconfianças lá em cima em relação a isso, porque lá a galera realmente, como eu falei, cada sparring parece que é uma luta, parece que é um ali querendo matar o outro mesmo. Então, tipo, nessa intensidade de sparring que ele vai estar se colocando depois de ter sofrido um nocaute em junho para lutar em outubro novamente. E detalhe, né? Lutar contra um cara que é um striker melhor que o Charles, porque o
O Fiziev, na parte em pé, é melhor sim que o Charles. É um cara do Muay Thai muito bom. Ele é muito afiado em pé. Ele tem um controle de distância excepcional. Ele é mais baixo, né, para a categoria. Inclusive, até já sugeriram dele lutar na categoria dos penas, mas ele tá aí nos leves. Então, ele é um cara um pouco mais baixo. Ele é um cara que sabe aquele timing de entrar, golpear, sair, se movimenta muito bem, usa muito bem as fintas, usa bem os chutes na perna, chute no corpo, trabalha muito bem o boxe. E ele tem esse nível de striking. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Inclusive, para algumas pessoas, inclusive para mim, na primeira luta que ele fez contra o Gate, eu vi vitória dele. A segunda, realmente, eu vi o Gate vencendo a luta. Mas ainda assim, mesmo com o Gate vencendo, e a gente sabe que o Gate também é outro cara de um excelente nível de striking, o Gate sofreu muito para vencer ele também. Inclusive perdeu um dos rounds. E é esse cara que o Charles vai enfrentar. Um cara que tem muito poder de nocaute. A gente sabe, ele já nocauteou o Moicano, por exemplo. E além de ter poder de nocaute, ser um ótimo striker, o Fiziev também tem ótima defesa de queda. É muito difícil colocar ele para baixo. Ele defende muito bem as investidas de queda dos seus oponentes. Inclusive, ele enfrentou o Rafael dos Anjos, né, que é um cara que tem qualidade, né, para botar para baixo e tudo mais. E ele conseguiu se defender, conseguiu vencer a luta. Então, é esse nível de oponente que o Charles vai estar enfrentando. Óbvio, né, que de novo, né, o Charles é muito bom. Também é bom striker. Tem, para mim, o melhor jiu-jitsu da categoria. Mas o que eu tô querendo dizer é que esse é um casamento muito perigoso, e levando todo em conta essa questão aí da recuperação, do nocaute sofrido recentemente, essa pressa de estar querendo voltar a lutar, e o perigo do oponente que ele vai estar enfrentando, ainda mais um oponente agora que recobrou a confiança porque venceu na última rodada e venceu bem. Então eu acho que todas essas coisas pesam, e ainda mais sendo uma luta que de alto risco, né, e baixa recompensa para ele. Essas coisas pesam muito nessa hora. Então, para mim, minha opinião, foi um erro o Charles e a equipe dele ter aceitado essa luta. Para mim, ela não faria sentido. Para mim, até faria mais sentido, às vezes, o Charles enfrentar, por exemplo, o Pimblet. Assim, ele é até vizinho ali do ranking ali do Fiziev. O Pimblet é o 9º. Porém, o Pimblet, ele tem um apelo midiático muito maior. E ele tá ali naquela conversa ali, de disputa de cinturão com Topuria e tudo mais. Se o Charles vence ele, o Charles já se credencia novamente a estar ali já para disputar de novo, entendeu? É um cara barulhento, o Pimblet, então faz mais sentido. Agora o Fiziev, ele não é tão barulhento. Ele é um cara, assim, que mais os fãs mesmo, assim, fãs fortes do UFC conhecem ele. E o UFC gosta dele porque ele é um ótimo striker, né? E ele é bem plástico também, às vezes, em alguns golpes dele, né? Tem aquelas combinações bonitas, tem chutes rodados, né? O UFC adora isso. E é um cara que o UFC vai investir, porque sabe que ele pode dar grandes shows, grandes lutas ainda no futuro, ainda mais ele entrando no top 5, se vencer o Charles. Então, de novo, pra mim, não vejo sentido do Charles ter aceitado essa luta, nessa pressa de voltar, sabe? Imagino que o UFC deve ter oferecido um bom dinheiro para ele, mas também o Charles, independentemente de onde ele lutasse, se fosse um outro pay-per-view mais pra frente, quando fosse, ele ia receber bastante, porque ele é um dos lutadores que mais são mais bem pagos do UFC. Então, cara, pra mim não faz sentido ele ter aceitado essa luta. É uma luta perigosíssima, um casamento bem complicado, e eu realmente temo muito que o Charles possa acabar até sendo nocauteado de novo, pelo poder que o Fiziev tem e por todo esse contexto que eu acabei de explicar para vocês. Mas vamos aguardar, vamos ver o dia que chegar essa luta. Vamos tentar acompanhar também um pouco aí dos relatos que eles forem trazendo aí ao longo desses meses, né, na preparação de ambos, né, até o dia da luta. E vamos acompanhar e comentar sobre isso aqui no canal. Fechado? Então, se vocês curtiram o vídeo, já deixa o like. Comenta aí o que vocês acharam dessa luta. Uma luta que com certeza, né, deixou o card do UFC do Rio de Janeiro muito maior.
né? Salvou o card, né? Trazendo uma estrela igual o Charles, mas na minha opinião, acabaram dando uma luta muito perigosa para ele. Comenta então aí o que vocês acham, se essa luta faz sentido, se vocês acham que o Charles ganha fácil, se é uma luta perigosa, e se vocês acham que ele tinha que esperar mais, ou se ele tá certo mesmo, tem que pegar a luta aí, ainda mais uma oportunidade de lutar no Brasil. E não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Fechado? Tamo junto e até a próxima.